Pode começar. Plenitude dessa terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou o rio e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá a sua morada? Aquele que renuncia, alma do coração guardar, será da parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. O Rei da Glória vem aí, Ele vem. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas Ele achou graça em nós, aleluia. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Mateus. Quer falar alguma coisa, Ana? Ia falar alguma coisa? Eu primeiro quero agradecer a Deus, dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade dada. Primeiro que foi dado pelo céu, né? E segundo pela pastora Rita. Eu só tenho gratidão por tudo aquilo que já foi ministrado, tudo aquilo que já foi falado. E eu quero trazer, né, junto a nós que estamos aqui nessa reunião, uma palavra que Deus me deu no livro de Atos, capítulo 27. Se os irmãos puderem acompanhar. Vamos ler no versículo 9 em diante, certo?
Atos 27, versículo 9, que fala sobre os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. No versículo 14, diz assim: Entretanto, não muitos deles desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. No versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha agora, Pai, usar os meus lábios, usar a minha boca para falar aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Irmãos, vista essa passagem, onde Paulo ele estava seguindo uma navegação para a Itália, existia um propósito colocado por Deus, na qual Paulo precisava chegar a um determinado lugar, que seria Roma, diante de César. Naquele momento, ele se encontrava preso e ele precisaria chegar nesse lugar e existia um mandato, digamos assim, que ele precisava ser levado até lá. Então, ele foi através de uma navegação. Foi preparada essa navegação e, nesse momento, existia um centurião que estava sobre a guarda dele e a guarda de outros prisioneiros, eu acredito, chamado Júlio. Preparando em um dado lugar, Paulo chegou como prisioneiro, né, e foi levado nessa embarcação. Nessa embarcação haviam 276 pessoas. Mas, antes de chegar a determinado lugar, parece que em Creta, Paulo avisou o centurião e ele disse que seria melhor que eles não fossem, para que não houvesse, porque ele já sabia, já tinha sido avisado pelo Senhor que haveria dano, não só aos bens materiais, mas também às vidas, né, que estavam ali. Mas a gente observa que o momento que Paulo se encontrava, por mais que ele tivesse grande eloquência, tivesse todo um conhecimento, ele se encontrava ali como prisioneiro. Então, o guarda ali, no caso o centurião, ele preferiu dar voz, ouvidos, ao comandante da navegação. Óbvio, quem, né, assim, em sã consciência, não vai dar atenção para um comandante de navegação e vai deixar de ouvir o comandante para ouvir a um preso, né? Pois bem, o que aconteceu foi dessa forma. Paulo avisou, mas ele preferiu dar atenção ao comandante. E ali foram. Durante a navegação, foi como foi falado aqui no versículo 14, que se levantou um tufão, ou seja, um vento muito forte chamado Euroquilão. Esse vento, eles lutaram muito ali com todas as suas forças
e não resistiram e acabaram sendo levados pela ventania, né? Pela tempestade, digamos assim. Então, o que a gente pode observar até aqui, que muitas vezes a gente dá voz, dá crédito a pessoas pessoas que tenham posições sociais, pessoas que ou porque estão à frente, ou que tenham porque tem uma voz, e a gente não dá ouvidos à voz de Deus, porque Deus nem sempre se revela pelos grandes, Deus também usa os pequenos, Deus também usa aquele que está em uma situação desfavorecida aos olhos da sociedade, para falar, para nos alertar, para nos dar direção. E a direção naquele momento era que não fossem, devido àquele momento do mês de outubro, de setembro para outubro, era um mês que já sabia que ali haveria muitas ventanias, né, naquela redondeza por onde a navegação iria passar. Porém, aconteceu, né, mas o Senhor, o que a gente observa é que o Senhor, ele não deixa de nos avisar. O Senhor avisa aos seus, e ele permite muitas vezes que a gente entre em navegações, em problemas, em barcos, em circunstâncias, que, a nosso ver, vai nos trazer prejuízo. Porém, é necessário passar por ali. É necessário caminhar naquele devido lugar. Por mais que tenham perdas, tenham danos, entende-se que Deus foi quem plantou Paulo naquele lugar. Imagina, conjecturando, 276 vidas que haviam naquela embarcação. Aquelas pessoas receberam grande livramento por causa da vida de Paulo que esteve ali. Paulo estava ali também para cumprir um processo, para cumprir uma ajuda, né, através da vida dele. Deus, quando revelou a ele que apareceu o anjo e revelou a ele que iria se perder a navegação, mas que era necessário que ele comparecesse perante César e tivesse bom ânimo, ele ali foi usado, gente, para animar aquele povo, porque durante a navegação, depois de já muito sofrimento, muito vento, muita ventania, muitas perdas, o povo já estava há quase aproximadamente 14 dias passando por dificuldades, passando por essa, digamos assim, essa tempestade. E naquele dado momento, Paulo foi usado por Deus para animá-los, para reanimá-los, para animá-los e para dizer: não temam, não tenham medo, porque Deus me disse que nenhuma vida vai se perder, apenas a embarcação. Então, a gente pode observar também que, por vezes, situações elas nos levam, elas nos tiram bens materiais, elas nos tiram paz, às vezes elas nos tiram até mexem com a nossa estrutura psicológica, emocional, mas ali Deus usa sempre alguém para nos dar ânimo, para nos lembrar. Foi quando Paulo lembrou do que o anjo havia dito e lembrou aqueles homens os animando. Por quê? Porque Deus sabia lá na frente que eles precisariam de mais tempo, de força para enfrentar o que ia vir por vir, né? O que viria. E daí ia vir uma situação mais delicada. Então, Paulo pegou o pão, repartiu. O pão, o que significa? A gente entende que o pão é o alimento, a gente entende que o pão ele nos traz força, ele nos renova a nossa força, ele traz vigor. E trazendo para a palavra de Deus, a gente sabe que Jesus é o pão. E é por isso que Jesus nos admoesta, ele sempre nos traz à memória a palavra. Por que quantas vezes a gente está cabisbaixo, a gente está enfrentando dificuldades, adversidades, o Senhor sempre nos traz pessoas para lembrarem que a gente precisa se alimentar. Por quê? Porque a caminhada é longa, porque existem processos mais à frente que precisarão de força ser renovada para a gente poder vencer. Então, ali, ele pega, dá graças ao Senhor, parte o pão e todos se alimentam e recobram o ânimo. O que é recobrar? Eles tomam de volta as forças que eram precisas, certo? E, naquele momento, depois de Paulo incentivar aquele povo,
depois da tempestade, eles avistaram, passados 14 dias, eles avistaram uma ilha. Essa ilha, se eu não me engano, se chama Malta. E ali houve um grande, sabe, um ápice do problema, e a embarcação, ela se partiu, mas os presos, os prisioneiros, alguns soldados até disseram assim, vamos matar os presos, porque eles não poderiam fugir, né? Em algum dado momento, uns presos queriam pular da embarcação. Só que Paulo os advertiu e disse, olha, se pularem, trazendo para as minhas palavras, se pularem da embarcação, eu não me responsabilizo, porque a palavra que Deus deu foi, todos que estiverem junto comigo na embarcação não irão se perder, não irá perder a vida, sabe? Então, por vezes, as dificuldades, meus amados, elas trazem uma cegueira, elas perturbam a mente, elas às vezes querem nos tirar o foco daquilo que Deus já determinou. A palavra de Deus foi incisiva, já havia dito que ninguém ia se perder bens. Ali, tanto é que eles jogaram os trigos no mar, jogaram outras coisas, sabe? Muita coisa foi perdida. Mas a gente entende que as dificuldades, elas tentam nos fazer sair da direção. Se saíssem do barco, imagina-se em uma ventania, em uma tempestade, em uma embarcação. Se já estava difícil, imagina pulando em um barquinho. Será que esses barquinhos iriam sobreviver? Obviamente que não. Então, as dificuldades, elas muitas vezes tentam fazer com que a gente tome decisões precipitadas. Deus me deu essa palavra baseando no tema, cujo tema ele me deu, tomando decisões. A decisão que o centurião Júlio tomou em partir naquela embarcação, e que trouxe todo esse advento, toda essa dificuldade, né? A decisão também dos moços ali, dos outros, não pularem fora da embarcação, e a decisão depois de recobrar o ânimo, de comer, de alimentar, porque ali foi alimentada a esperança. Quando eles comeram, eles renovaram as suas forças, eles buscaram no Senhor de novo. Eu acredito, né, que foi dado a eles uma nova esperança, porque lembraram de ali, através daquele ato de se alimentar, porque quando a gente está em guerra, muitas vezes a gente está passando por dificuldades, a gente não cuida do físico, a gente não cuida muito do corpo, a gente não cuida muito da nossa mentalidade, porque a gente fica muito focado no problema. O problema, todas as dificuldades, aquela tempestade ali, e a gente se esquece de cuidar do nosso psicológico através da palavra. Então, irmãos, quando chegou naquela aquele dado local chamado Malta, era uma ilha, e foi necessário que se passasse por aquela ilha. Foi necessário. Ali a embarcação toda se partiu, enfim, todos os prisioneiros, todas as pessoas, as 276 pessoas ali, naufragaram e foram até aquela ilha. Chegando lá, haviam bárbaros, como diz a palavra, mas trataram todos eles com humanidade, trataram eles com cuidados, né? Por quê? Porque perceberam que aquelas pessoas estavam passando por muitas dificuldades, né? Tiveram uma certa compaixão ali, tanto é que acenderam fogo, criaram ali uma situação melhor para aquelas pessoas, para os navegantes, né? E ali eles estavam se aquecendo diante de fogueiras, porque havia, depois de muita água, muita chuva, né? Estavam com frio e começaram a se aquecer. E Paulo, em um dado momento, estava se aquecendo em uma fogueira, veio um réptil, né? Uma víbora, e picou a mão de Paulo. E ali, Paulo pegou e sacudiu a víbora no fogo. E naquele dado momento, eles olharam, o povo daquele local olhou e disse, lá no versículo... no versículo 4 do capítulo 28, disseram, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. E quantas vezes as pessoas de fora olham para circunstâncias, para adversidades na nossa vida e dizem, não, é cristão, cadê o Deus dele? Cadê essa pessoa
que só passa por dificuldade, que só passa por tribulação, por estar passando por isso, tem perdas, tem problemas na vida dela, mas as pessoas não entendem que no início foi dado um direcionamento para você, certo? Qual foi o direcionamento? Para Paulo, foi que Paulo chegaria diante de César, ele iria até a Itália, ele iria chegar até Roma. Existia um cumprimento, existia uma palavra liberada pelo Senhor. Mas ali, as pessoas, amados, vai chegar pessoas desacreditando, vai chegar pessoas questionando o porquê de tantas adversidades na nossa vida. Irão chegar pessoas que vão olhar e vão dizer, eu não quero, eu não consigo entender por que passar por tanta luta e continua aí. As pessoas esperavam que Paulo fosse inchar, que Paulo fosse morrer. Mas entenda, o veneno da víbora, ela não surtiu nenhum efeito. E é assim que a gente tem que imaginar quando as pessoas vierem te desacreditar, quando as pessoas vierem te dar uma palavra de que não vai dar certo, que talvez você está nisso porque você é pecador, sabe? Ali Deus mostrou, através dessa atitude de Paulo, Ilha de Malta, Deus mostrou através dessa atitude de Paulo que não é para dar ouvidos. O que foi que Paulo fez? Ele sacudiu. É assim que nós temos que fazer na nossa vida. Sacudir as víboras. Sacudir e não dar atenção para os venenos. Porque, por mais que tenha sido picado a mão do Paulo, mas o veneno não surtiu efeito, porque ele não deu importância para aquelas palavras. Ele sabia o destino dele, ele sabia que aqui ele foi chamado. Então, ao sacudir a víbora no fogo, o fogo representa o quê, muitas vezes? O fogo representa a presença de Deus, o fogo representa o poder de Deus. Então, que a gente lance todos os inimigos, que a gente, com a nossa própria força, porque foi Paulo que fez a atitude, Paulo tomou a atitude de sacudir no fogo. Então, fazermos isso é desacreditar de todas aquelas pessoas que estão tentando nos acreditar e focar naquilo que Deus já nos deu. Então, ele pegou, lançou a serpente no fogo, o poder de Deus consumiu aquele possível problema que iria causar para Paulo. Ele poderia muito bem ali murmurar, abrir a boca e dizer, realmente, poxa, não era preciso eu passar por tudo isso, não era preciso eu estar nessa situação, não era preciso eu estar aqui, eu avisei, Deus me falou, e eu avisei essas pessoas, que eu avisei o centurião, avisei que iam passar por isso, que ia ter perdas e tudo. Ele poderia estar murmurando. Mas a gente entende nessa situação, com a sabedoria de Paulo, que ele sabia que precisaria viver um processo. E naquele processo, vidas foram salvas. Gente, 276 pessoas da embarcação foram salvas por causa de um homem que estava junto, por causa que a presença de Deus estava ali. Então, vocês acham que a embarcação valia mais a pena? O material que estava ali? Não, porque Deus não se importa muitas vezes com isso. Deus se importa em primeiro lugar com as vidas. Deus se importa em primeiro lugar com aquilo que ele já determinou, e aquilo que ele determinou é que realmente eles passariam, poderia ter sido evitado, mas foi necessário que eles passassem por aquele processo para que pessoas não viessem ser mortas, para que pessoas não viessem perder a vida diante daquele naufrágio, né? Porque aquele naufrágio foi uma catástrofe, realmente foi destruído tudo, toda a embarcação foi perdida. Mas chegando naquela ilha, quando os bárbaros, as pessoas viram que Paulo realmente não tinha surtido nenhum efeito, o veneno da serpente, que ele estava vivo, eles acabaram olhando para Deus e para Paulo e começaram a dizer, nossa, será ele um Deus, né? Imagina assim, começaram a olhar ele como Deus. Mas entenda que foi necessário esse percurso, tanto, como eu já falei, pelas vidas, mas também porque naquela ilha ia ser feito algo. Ia ser preciso que Paulo fosse usado ali para uma pessoa, para uma família ali, para uma família de um líder daquele lugar. E ali ele foi, como é que eu posso dizer? Deus usou a vida de Paulo ali para trazer mantimento para ele, para trazer de novo tudo que ele precisava para poder chegar diante de César.
Então, meus amados, quantas vezes a gente precisa tomar decisões e as nossas decisões elas têm que ser realmente pautadas na voz do Espírito. Muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, todas as vezes a gente precisa tomar decisões pautadas no Espírito, mas por vezes não depende apenas de nós, não depende às vezes da nossa decisão, às vezes a gente não pode decidir por outra pessoa, mas quem está junto na embarcação sofre junto, infelizmente, passa por dificuldades junto. Por quê? Porque realmente as decisões de certas pessoas nos atingem, porque às vezes estamos juntos. Mas nem por isso Deus não avisa, nem por isso Deus não deixa de dar o livramento, sabe? Então, o livramento chegou, mas que a gente possa tomar as decisões pautadas na presença de Deus e sabendo que se você tomar alguma decisão que hoje você colhe uns frutos que não são tão legais assim, né? Você observe que olhe para o que já foi feito, olhe para o bem que foi feito através da sua vida. Com certeza, pessoas que passaram pelo seu caminho, uma palavra de ânimo que você deu, um abraço. Às vezes a pessoa diz, nossa, estou em determinado lugar, mas não é o lugar que eu queira estar. Não é o lugar que Deus me prometeu que eu estaria. Não é o lugar, é um desvio. Eu não estou feliz nesse lugar, mas ali você não entende, mas o Espírito Santo está te usando para pessoas, para vidas serem resgatadas, para vidas serem alcançadas, que a gente possa entender que todas as decisões, elas possam ser pautadas no Senhor, pelo poder de Deus, e que a gente aceite a soberania do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de oportunidade, te agradecer por essas vidas, Deus, que essas pessoas, meu Pai, juntamente comigo, a gente possa tomar as melhores decisões, pautadas naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E que, se porventura, meu Deus amado, já tomamos alguma decisão, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor haja com livramento. Usa, Senhor, as nossas vidas para dar livramento para outras e cumprir assim, Senhor, o chamado, cumprir assim, Senhor, o processo, porque nesse processo vidas serão alcançadas também. Eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus.